Uma boa noite a todos. Deus continue nos abençoando após esse período de louvores. E o cantar, ele sempre dá coragem, né? Quando eles vão à guerra, os cantores sempre iam para encorajar os soldados. Por isso o irmão Brana disse que ele gostava de bons cantos, né? E ele elogiava os pentecostais por eles serem dispostos a louvar, né? Você chega numa igreja batista, eles hinam, ninguém diz amém, mas os pentecostais, eles realmente tinham um estímulo, né? Hoje já passou o tempo deles, né? Mas quando o mensageiro veio, Deus estava ali trabalhando no meio daqueles verdadeiros pentecostais antigos, e eles realmente tinham o mover, o poder de Deus, o Espírito Santo movendo neles, e eles tinham realmente o avivamento da hora, né? Então, o profeta elogiava eles por isso. Eu creio que hoje o avivamento está conosco, né? Você é o avivamento, né? Eu tenho que ser o avivamento. Hoje, o avivamento é com a noiva agora e com cada indivíduo individualmente, né? Então, esses cantos nos alegram. Eu queria comunicar aqui que tivemos falecimento da mãe do irmão Zé Maria de Assis Chateaubriand. Então, sua mãe faleceu, e então vamos lembrar dele, de sua família, né? E também, hoje de manhã, nós tivemos em Joinville, onde o Guilherme foi fazer uma prova, e eu deixei ele lá e participei de um culto lá com os irmãos pastor João Bissoli, e ele envia uma saudação para vocês. Tivemos ali junto, pastor Davi Moreno, que estava ali pregando, há muito tempo não o via, então estive com eles ali pela manhã, estivemos no culto ali. E creio que vamos ter o batismo. O candidato chegou? Chegou? Está decidida, irmão? Então nós vamos cumprir com esse importante ato, né, da Escritura, né, essa ordem que foi dada por Jesus, e de ir ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no dia de Pentecoste, o mesmo Jesus, em outra forma, veio dentro de Pedro e revelou qual era o nome do Pai, Senhor, do Filho Jesus, do Espírito Santo, Cristo, que é a unção. Então, nós vamos cumprir a ordem de Mateus 28, 19, nesse dia. Nós não precisamos aplicar os dois, né, irmão Edson? Nós temos uma revelação agora de que a ordem é que algumas igrejas têm que aplicar os dois porque eles ficam em dúvida, né? Mas graças a Deus, Deus nos revelou o cumprimento da ordem, né? Que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no final, o irmão Elismar vai trazer uma palavra para a irmã que vai estar batizando, né? E aí nós vamos realizar o ato batismal. Então vamos nos pôr de pé para lermos a Bíblia. Gostaria de ler em Efésios, capítulo 2. Chegamos um pouco atrasados. Eu estava procurando uma escritura, mas não consegui achar. Talvez aí alguém vai me ajudar, daí nós podemos ler também. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigo para o alvo. Hebreus 6. Muito bem, depois vamos ler. Obrigado, irmão. Então vamos ler primeiro Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 9. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, todos nós éramos iguais, não éramos melhor de ninguém, todos nós éramos como os filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Paulo já fala aqui que há uma ressurreição já para nós aqui. Nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias e riquezas de sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais também nos preparou para que andássemos nelas. Então vamos a Hebreus, capítulo 6, né? Vamos ler alguns versos aqui. Hebreus, capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai celestial, nós todos éramos filhos da ira, Pai, como diz o apóstolo São Paulo, Senhor. Mas por Tua graça, Senhor, Tu nos alcançou, Pai. Quando nós estávamos sem nenhuma condição, ó Deus, simplesmente tão longe, Senhor, da Tua palavra, mas o Senhor cruzou o caminho de cada um. Se cada irmão viesse aqui, nós passaríamos a noite, cada um contando da graça salvadora na sua vida, como um dia ele ouviu o Evangelho, como um dia algo fez contato com a sua alma e mudou a história da sua vida, não somente da sua vida natural, mas muito mais, mudou nosso destino eterno e nos direcionou para aquele lar celestial, Pai. E nós estamos caminhando para isso, Senhor. Não que tenhamos alcançado, como diz Paulo, mas, esquecendo as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo da soberana vocação. Pai, que nessa noite, Senhor, os nossos esforços possam ser recompensados, Pai. E que não venhamos falar nada que não seja do Teu agrado, Pai. Tu ainda pode fechar a boca, pois Tu fechaste a boca do leão, Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não deixe usar, Senhor, os meus pensamentos, mas permita, Senhor, que o Espírito Santo tome a mim, tome essa congregação, Pai, com o perdão dos nossos pecados, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu desejo falar com vocês nessa noite sobre um assunto que eu intitulei Como Chegar à Perfeição. Como chegarmos à perfeição? E tomamos essa escritura de Efésios, ao qual Paulo diz que todos nós éramos filhos da ira e estávamos indo diretamente ao inferno. Mas quando veio a graça salvadora de Cristo, então Ele abriu um caminho para toda a humanidade. Mas Ele também abre um caminho individualmente para cada um de nós. Como a nossa irmã que estará hoje iniciando a sua caminhada cristã. É o primeiro passo que ela está dando.
ela está crendo no sacrifício do Calvário. Ela está reconhecendo que ela precisa de um Salvador. E ela está desejando uma mudança na sua vida, porque ela crê que há um céu para nós alcançarmos. E ela crê que há um inferno para nós nos distanciarmos. Então a salvação, ela tem que se tornar pessoal para cada um de nós, né? E como a outra escritura que Paulo diz, então que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Mostrando então que há uma longa caminhada para nós individualmente. Assim como nós vamos ver que Deus teve uma caminhada com a igreja pelas eras, até que a perfeição viesse. Então, individualmente também, nós temos que caminhar com Deus até que a perfeição possa vir a nós, né? Então, este é o que eu desejo falar, isto é o que eu desejo falar nessa noite. Nós temos que começar a caminhada cristã, obedecendo, como eu disse, os rudimentos da palavra. E nós só vamos poder obedecer, ou começarmos a obedecer, se nós formos convencidos da palavra. Se nós formos convencidos que esses rudimentos são necessários. Se nós formos convencidos que precisamos nos arrepender. Porque há pessoas que elas creem que não têm do que se arrepender. Há pessoas que creem que elas são boas pessoas. E eu não as digo que não são. E há pessoas que estão confiados somente nisso. Mas eles esquecem que a nossa bondade é simplesmente como trapo de imundície para Deus. Porque Deus não olha o nosso exterior. Deus olha o que está na alma. E na alma só está em lugar para uma coisa, ou fé ou incredulidade. Então na alma só há um reservatório para uma dessas coisas habitar. Ou vai habitar a fé, ou vai habitar a dúvida. E então se a fé começa a se entronizar no nosso coração, então isso começa a abrir caminho para nós, para chegarmos à perfeição. Isso começa a abrir caminho para você deixar aquela vida que você levava, que eu levava. É através da fé que move no nosso coração para nos fazer uma decisão. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mostrando que a fé, ela é o firme fundamento. Ou seja, é a base sólida realmente do cristão, é a fé. Por isso nós temos que ter uma fé realmente sólida. A nossa fé não pode ser uma fé que se mova por qualquer coisa. Tem que ser uma fé solidificada realmente nas Escrituras Sagradas. Porque sendo uma fé que ela esteja solidificada na Escritura Sagrada, então quando as tempestades vierem e as provas vierem, se a tua fé, a minha fé, foi realmente foi solidificada na revelação da palavra para esse dia que estamos vivendo em especial, então isto vai nos segurar diante de todos os problemas e as dificuldades. Então, o segredo para chegarmos a essa perfeição, ou a fórmula para chegarmos a isso, é aceitarmos o plano de Deus para o dia que nós estamos vivendo. Porque de nada adiantaria nós ficarmos com o plano de Lutero, foi bom, serviu o seu tempo, mas o que adianta ser um luterano hoje? O que adianta ser um metodista hoje? O que adianta ser um pentecostal de denominação hoje? Não vai nos levar ao lugar que Deus quer nos levar. Porque Deus, Ele veio para nos levar a um lugar, não é para nos deixar aqui na grande tribulação. Deus, realmente o propósito dEle, baixar até nós nesse tempo do entardecer, é para nos levar acima de todo juízo que vai cair sobre a terra. Foi isso que Ele fez nos dias de Noé. Quando Ele veio e falou com Noé, e lhe deu a comissão para ele construir a arca, é porque Deus queria levar Noé acima do juízo que cairia sobre a terra. Então, o propósito de nós, ou ao nós reconhecermos o propósito de Deus, a visitação de Deus para o dia que vivemos, é aí aonde nós vamos chegar à perfeição.
Então, a perfeição tem vindo até nós, porque a perfeição é Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é o livro que foi revelado, Cristo é os 7 selos, diz o mensageiro. Então, essa perfeição tem vindo a nós nesse tempo. Agora, se nós não se sujeitarmos à palavra, então nós nunca vamos chegar ao rapto. Porque o motivo dessa perfeição ter vindo, o motivo da palavra ter vindo em sua totalidade, foi para preparar uma noiva, para ser levada no rapto, então. Mas se nós não nos sujeitarmos a isto, então nós não vamos ser beneficiário desta presença de Deus não reconhecida, como pregou o mensageiro. Então, na mensagem A União Invisível da Noiva, o irmão Branham, ele nos diz assim, o que fez ele? Ele abriu os 7 selos na última mensagem. Notaram vocês isto? Os 7 selos que todos os mistérios das 7 eras da igreja foram selados com 7 selos. Porém, essa bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós, nesses dias finais, de uma profecia que saiu para o Arizona. Como eu pedi a Deus outro dia, Senhor, o que estás fazendo comigo aqui no deserto? E então comecei a pensar, Moisés escreveu o Velho Testamento, e Deus enviou ele ao deserto. Paulo escreveu o Novo Testamento, Deus enviou ele ao deserto também. Então o mensageiro pôde entender por que Deus tinha enviado ele ao deserto. Porque ele tinha uma missão agora de revelar tudo o que foi escrito nessa Bíblia, que ainda estava em forma de mistério, que ainda estava oculto nas páginas das Escrituras. Então, Deus não faz as coisas de uma maneira à toa. Por isso é tão importante seguir a direção de Deus. Por isso Deus deu uma visão ao mensageiro, muitos anos antes, que um dia, quando a sua frente da sua casa fosse removida, Deus mostrou ele entrando em uma carruagem como do oeste, e montando naquela carruagem, indo em direção ao oeste com sua família. E Deus disse para ele, quando isso acontecer na frente da sua casa, e as máquinas estiverem trabalhando ali, então é hora de você ir ao oeste. E quando isso cumpriu na sua vida, ele então prontamente sabia que ele tinha que obedecer o mandato de Deus. Porque quando um homem começa a caminhar com Deus, e ele começa a saber quão importante é obedecer a Deus, é seguir a direção de Deus. Então, esse homem sabia que ele tinha que ir ao oeste. E ele não sabia o porquê de ir ao oeste, mas ele sabia que Deus tinha dito para ir ao oeste. Irmão, às vezes Deus diz coisas para nós, e mesmo sem entender, Deus quer que nós obedeçamos. Deus diz que a mulher não deve cortar o seu cabelo. Então a melhor coisa que ela faz, mesmo que não entenda ainda, é obedecer aquilo, porque Deus ama a obediência à sua palavra. Sim, Deus ama uma obediência cega à sua palavra, se nós podemos dizer. Porque a palavra de Deus, ela foi dita para ser obedecida. E então, este profeta vai ao oeste. E aqui então ele estava se perguntando, e Deus então estava mostrando para ele, que como aqueles 2 profetas tinham ido ao oeste para escrever a Bíblia, este profeta tinha que ir ao oeste para receber a revelação dessa Bíblia também. Então era Deus fazendo as coisas como ele tinha arquitetado na palavra. Estava aqui, o mensageiro não podia ver, mas então quando ele obedeceu, Deus mostrou o porquê que ele tinha ido ao oeste. Então se isto toma aquilo e eles tiveram que ir ao deserto, longe dos seus amados, recordem da mensagem que eu preguei, senhores, é este o tempo? Aquilo foi exatamente correto. Então nós temos que obter a revelação nesses últimos dias finais para a mensagem do Senhor, Deus, para reunir a sua noiva. E nenhuma outra era tem sido prometido. É prometido para esta era.
uma mensagem específica para reunir a noiva. E isso toma Malaquias 4, e Lucas 17:30, e São João 14:12. Então isso tinha um propósito, que era uma mensagem que sairia para reunir essa noiva então. Mas o eleito, Deus está chamando aos escolhidos, e eles sabem, chamando a noiva virtuosa, a palavra, a igreja do dia final. Assim sendo, a noiva não será uma denominação, terá que ser a palavra manifesta. Para ser a noiva de Cristo, Ele prometeu fazer isto, e Ele disse que o faria. Sim, Senhor. Por isso ela tem que ser agora carne da sua carne, palavra da sua palavra, porque Ele prometeu que isto ia acontecer, que Ele teria essa noiva para representar a Ele nesses dias finais que nós estamos vivendo. E Ele diz ainda mais nessa mensagem, a união invisível da noiva. Ele diz: agora, João foi a palavra vindicada. Você crê nisto? Sim, mas não funcionaria nos dias de Jesus. João foi a palavra para o seu dia. Mas quando chegou Jesus, então João tinha cumprido o seu propósito. A mensagem de Jesus estava num nível muito mais alto do que a mensagem de João. Sim, os apóstolos, a Bíblia que saiu com Lutero na Reforma, não funcionaria hoje em dia. Wesley não funcionaria, tampouco o pentecostal. Isso funcionou em seus dias. Porém, esse é outro dia. Essa é a abertura dos 7 selos. Eu sei que isso soa estranho para vocês, porém, Deus o tem vindicado tão perfeitamente. Então, a mensagem que veio após a mensagem de João foi a mensagem do Filho do Homem. Por isso, nesse tempo, nós tivemos essas duas mensagens no mesmo mensageiro. O mesmo homem, ele teve esses dois ofícios. Ele teve o ministério de Malaquias 4 e ele teve o ministério de Lucas 17:30. Ele teve o ministério do Filho do Homem, para que então pudesse trazer a perfeição para nós, que é a palavra em sua totalidade. Por isso, o irmão Brando diz, eu sei que isso é estranho para vocês. Esta é a abertura dos 7 selos. Porque o irmão Brando estava pregando para um povo que praticamente estava, vamos dizer, quase que aéreo ao que ele estava pregando. Ele estava trazendo uma mensagem para um povo, pregando aqui, especialmente essa no meio dos pentecostais, pregando para um povo que não estava inteirado do que Deus estava movendo. A esquina que Deus tinha mudado, virado ali, era algo que eles não podiam compreender. Eles não podiam entender o que era 7 selos, o que era falar da revelação dos mistérios, falar de Lucas 17:30. Era algo difícil para que eles pudessem captar. Mas havia um mensageiro que tinha captado. E então, quando ele captou, ele sabia que se ele não pregasse aquilo, nunca os demais poderiam captar. Então ele saiu e começou a pregar a palavra, começou a mostrar isso para o povo, porque ele sabia que Deus ia ter no futuro uma colheita que viria, as sementes seriam semeadas, e haveria uma grande semeadura ao redor da terra, e então isso ia produzir a noiva, a palavra, para o dia e a hora que nós estamos vivendo. Mas o mensageiro, quando estava fazendo isto, realmente poucos podiam captar. Mas ele estava agindo pela mente profética de Deus. Ele estava sendo guiado. Ele sabia que ele tinha uma mensagem, que ele tinha que semear a semente original. Porque Billy Graham tinha semeado uma mensagem aos nominais. Oral Roberts tinha semeado uma semeadura aos pentecostais. Mas ele sabia que o Filho do Homem tinha que semear a sua semente também. Semear a palavra em totalidade, porque ele sabia que isso ia achar uma terra apropriada num desses dias, que viriam pela frente. Ia achar uma noiva que realmente estaria esperando por isso.
alguém que estaria realmente almejando. Por isso, quando você ouve a mensagem, isso é algo que cai e encaixa no seu coração, porque era algo que combina com a sua natureza, é algo que você diz, era isso que eu queria, era esse evangelho que eu estava esperando, era essa verdade que eu queria ouvir. Então isso faz contato com a sua alma, isso mostra que a semente caiu numa boa terra, caiu num coração e está frutificando a palavra de Deus para o dia que nós estamos vivendo. Agora, fora no trigo, aonde você pode amadurecer diante do sol. Eu ouço a vinda da cega. Que união espiritual de Cristo e sua igreja. Agora, quando a carne está se convertendo na palavra, e a palavra está se convertendo em carne. Esta é uma união espiritual. Que união, exclama o profeta. Porque a hora onde a palavra está se convertendo em carne, e a carne se convertendo em palavra. Ou seja, você se tornando esta palavra, e a palavra entrando em você. É aí onde está a união, é aí onde está acontecendo o casamento, onde a palavra se converte na palavra. Mas realmente, desde o princípio, estavas predestinado para ser filho de Deus. Está de pé, aí lavado o seu antigo livro de divórcio é repudiado. E está morto, absolutamente fora da existência, mesmo na mente de Deus. Você é a noiva virtuosa de Cristo. Como uma noiva palavra. Amém? Agora, nós sabemos que para chegar à perfeição, numa vida cristã individual, nós temos que passar por 3 processos para sermos um cristão. Nós temos que ser justificado pela fé, ao crer no Senhor e aceitá-lo. Ao ser batizado, mostrando que houve um arrependimento no coração. Então, ali você tem a primeira etapa na sua vida, que é a justificação pela fé. E então você, se parar ali, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você parar ali, você certamente vai desviar no caminho. Se você não prosseguir a uma etapa mais profunda com Deus, se você não ir até ser santificado, até os velhos desejos começarem a ser tirados de você, até que a mente comece a ser limpa, o coração comece a ser purificado, os hábitos comecem a ser mudados, as palavras torpes comecem a sair da nossa boca, até que há realmente uma etapa de limpeza que vai acontecendo à medida que você busca de Deus a santificação para a sua vida. Então, há uma segunda etapa. Mas se pararmos ali, então é uma etapa muito perigosa. É uma etapa onde Jesus disse que se ficarmos nessa condição, então aquele Espírito que saiu de nós, se nós não formos e se enchermos do Espírito Santo, ele pode voltar e achar uma casa vazia, adornada. Então ele traz 7 espíritos piores. E 7 espíritos com ele, então o estado do homem se torna pior do que o primeiro. Mostrando então que há uma perfeição para nós como indivíduo. E essa perfeição é Deus, é claro. Mas há um processo para nós chegarmos a Deus. Tem uma maneira para chegarmos a Deus. E isso foi um dos grandes mistérios que foi revelado para nós nesse dia que estamos vivendo. Ninguém veio e pregou as 3 etapas da graça. Mas quando um profeta chegou em cena, ele começou a entender que para um homem chegar a ser nascido de novo, ele tem que passar pelos processos que um nascimento natural, assim também o homem tem que passar. Então esse profeta veio e começou a pregar isso. E então ele diz, é por isso que há poucos realmente nascidos de novo hoje. Porque eles não têm um evangelho que ensine o que é o novo nascimento. O que é o batismo do Espírito Santo.
Mas quando veio um profeta e começou a revelar toda a palavra para nós, então ele veio e trouxe para nós como é que nós podemos nos tornar um cristão nascido de novo, buscando esse Espírito Santo para mudar a natureza. E então, ali há uma mudança da natureza, porque a alma é a natureza do Espírito. Então, aquela alma recebe um novo espírito ali, uma nova natureza ali. Então há 3 etapas para isso. Por isso é que o irmão Branham vem sempre falando de 3 puxadas também no seu ministério. Porque Deus sempre se aperfeiçoa em 3. O irmão Branham diz na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Ele diz, o evangelho também teve 3 puxadas. Ele diz, veio de Lutero e passou o Canal da Mancha e foi para a Inglaterra. Foi a segunda etapa, a segunda puxada com Wesley. E então veio para os Estados Unidos da América, para a costa oeste. Então foi a terceira puxada do evangelho. Então Deus sempre veio se movendo nessa maneira de aperfeiçoar-se. E então a terceira puxada é sempre a que traz a perfeição. Por isso a terceira etapa da graça é que traz a perfeição, é que traz o Espírito Santo para dentro de nós. Se ficarmos só na primeira e na segunda, então nós não temos garantia do selo do Espírito Santo. E não temos garantia de estar selado para o dia da redenção. Mas quando nós recebemos a terceira etapa, o selo do Espírito Santo, então nós somos uma alma em rumo à eternidade. Estamos garantidos. E assim é o ministério desse dia. Por isso tinha que vir 3 etapas para trazer a perfeição. Por isso o mensageiro diz no primeiro selo, quando ele começa a abrir o selo, ele diz, o que nós temos agora não é suficiente. Nós precisamos de uma fé maior. Nós precisamos de algo maior. A noiva não teve o seu avivamento. Ela precisa de algo maior. E ele diz, somente os trovões podem trazer esse avivamento para a noiva. Porque ele sabia que precisava de algo maior para trazer a perfeição, para trazer uma fé de rapto para nós. Ele sabia que o que tinha não era suficiente. Ele já tinha tido a primeira puxada, a segunda puxada no seu ministério, o discernimento, a profecia tinha saído, as curas tinham saído. Mas ele sabia ver a Escritura e reconhecer a Escritura para o dia. Ele sabia como mover no sobrenatural, porque ele estava seguindo a direção de Deus. Então ele sabia que precisava algo mais. É como nós sempre pregamos Apocalipse 10:7, desde que viemos a mensagem. Mas o que acontecia é que nós não entendíamos que para pregar Apocalipse 10:7, nós não entendíamos que primeiro tinha que acontecer do Apocalipse do 10:1 ao 6 tinha que acontecer. Porque do contrário, o anjo revelador não podia revelar. Porque o Apocalipse 10:7 é o anjo revelador, que veio revelar todos os mistérios. Mas esse anjo revelador só pôde realmente revelar os mistérios quando aquele anjo de Apocalipse 10:1 veio e trouxe o livro para ele, a comissão para abrir. Quando chegou a hora de abrir essa escritura, mas nós não tínhamos entendimento. Então, nós íamos Apocalipse 10:7 e pulávamos como que Apocalipse 10, do 1 ao 6. Não podíamos entender que isto só veio por causa que havia uma sequência na Escritura. Assim como há uma sequência para a Escritura hoje, de Apocalipse 10, do 8 ao 11, aonde Apocalipse 10:7 foi tirado de cena. Então, Apocalipse 10:7, ele está aqui, claro, na forma da mensagem, mas ele foi tirado do seu ministério, ele cumpriu o seu ministério. Mas então, agora, a noiva, ela está tomando o livro de quem? A noiva está tomando o livro diretamente de Cristo, porque a voz disse para João, vai e toma o livro do que está com o pé sobre a terra e sobre o mar. E esse era o anjo forte, esse é Cristo. E então é com Cristo que a noiva está tratando diretamente com Ele agora. Então é Ele que está aperfeiçoando essa noiva agora. Por isso há esse ministério para nós, para a noiva, nesse dia que nós estamos vivendo. Quando a noiva se torna a palavra para o dia que nós estamos vivendo. Por isso, o irmão Branham diz na mensagem, almas que estão em prisão agora, ele diz no parágrafo 116,
os ministérios devem ser o mesmo. Tanto que ele disse, eu vejo alguns de vocês anotando, São João 14:12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Veja, as obras, pregando aos perdidos, curando os enfermos, e então ao impossível de algum dia ser salvo, que são os perdidos. Está vendo? A obra continuou exatamente do mesmo modo. Então isso tem sido que eu possa colocar assim, o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja, nesses últimos dias. Isto é o que muitos de nós cremos. Eu creio com vocês, eu creio nisto. Se eu não cresce nisto, eu faria alguma outra coisa a respeito. Mas eu creio no ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja. Isso é o que o profeta diz que cria. E isso é o que a noiva também crê. Porque ele diz aqui que teria que ser o mesmo ministério de Jesus Cristo, pregando também aos perdidos novamente. E agora reencarnado em sua igreja. Não foi apenas no ministério do sétimo anjo. Agora isso tem que continuar. Ele reencarnado em sua igreja agora, para que ela possa cumprir a parte final do programa de Deus para esse dia. Para que ela possa cumprir, através dele, ele sendo encarnando nela. Por quê? No ministério do Filho do Homem, era um profeta. E então, quando aquilo foi tirado, agora o Espírito de Cristo está sendo repartido sobre toda a sua noiva, ao redor de toda a terra. E então, por isso é que o mesmo ministério, Cristo reencarnado em sua igreja, nesses últimos dias, que nós estamos vivendo. E ele diz ainda mais, ainda nessa mensagem, 348, o profeta diz assim: 3 é a perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural, entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Então, esse é o dia que nós estamos vivendo, quando o ministério chegou à perfeição. Por que ele chegou à perfeição? Porque a perfeição veio até nós. A perfeição é Cristo. Mas ele nunca tinha vindo na sua totalidade como ele veio nesse último dia. A palavra tinha vindo apenas em parte para eles nas eras. Mas nesse último dia, a perfeição tem vindo. O ministério chegou à perfeição quando produziu Jesus Cristo em carne humana novamente. Quando produziu Jesus Cristo numa plataforma discernindo o segredo dos corações. Aquilo era o ministério de Deus reencarnado novamente na igreja, nesse último dia. Quando produziu o ministério dele, revelando todos os mistérios para nós. Era o ministério que havia chegado à perfeição. Era o mesmo ministério de Jesus lá na Galileia, se repetindo agora nos dias que nós estamos vivendo. Não há perfeição sem a pedra de coroa. Por isso é que uma das coisas que esse mensageiro teria, ele teria o ministério profético da pedra de coroa. Isso seria uma das atribuições do ministério do sétimo anjo. Porque não há perfeição sem a pedra de coroa. Sim, assim como nós, como indivíduo, nós nunca vamos chegar à perfeição, ou termos a perfeição, se não chegarmos à pedra de coroa, se não chegarmos ao novo nascimento. E então, subirmos na estatura de um varão perfeito, adquirindo fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aquilo ali é uma demonstração de como o homem pode chegar à estatura de um varão perfeito. Quando ele recebe esse novo nascimento, e então ele começa a crescer na estatura de um varão perfeito, para que então a pedra de coroa possa vir. Porque enquanto a pedra de coroa não vir, então aquela não é uma obra consumada, não é uma obra aperfeiçoada para o arrebatamento.
Porque o dia que nós estamos vivendo é o dia onde a perfeição tem vindo. E então Deus exige que nós, como indivíduos, busquemos essa perfeição para a nossa vida. Porque o mensageiro pregou a estatura de um varão perfeito. Porque ele sabia que aquilo encaixaria na igreja nesse dia. E então ele pregou a estatura de um varão perfeito, mostrando a pedra de coroa que era Cristo. E então em 63 a pedra de coroa, que é Cristo, desceu para coroar todas as eras e trazer a abertura da palavra para nós, trazer a plenitude da palavra para nós, a revelação de todos os mistérios da Bíblia que estavam selados. Então, nós vemos que há uma perfeição para nós como indivíduo, mas houve uma perfeição para coroar as 7 eras da igreja. Foi Cristo descendo, o anjo poderoso, o anjo forte, para revelar todos os mistérios. Por isso que nós cantamos, ele veio, a trombeta soou. Um pregador escutou isso e disse, olha, eles estão dizendo que ele veio, e estão dizendo que a trombeta soou. E ele estava pensando que nós estávamos falando que o Senhor descerá do céu com alarido, voz do arcanjo e trombeta de Deus, que é a última parte, que é a chamada, que o irmão Branham disse que é o chamado para a festa, e ele estava entendendo que estavam falando dessa trombeta, mas essa trombeta soou, é a trombeta de Apocalipse 10:7, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta. Então a descida do anjo forte, ele veio, e a trombeta soou, por quê? Porque ele entrou no 7º anjo e soou todos os mistérios para nós. Ele teve 3 anos revelando toda a Bíblia para nós. É o mesmo quadro da primeira vinda. Jesus teve 3 anos de ministério. E nesse dia, o ministério do Filho do Homem, revelando a Bíblia para nós, foram praticamente 3 anos também. Então, é a trombeta que soou, a trombeta de Apocalipse 10:7. Essa é a trombeta que soou. Sim. Então, por isso que ao pregar a terceira puxada, que é a palavra aberta, que é o livro, como abertura da palavra, como diz o profeta, ao pregar isso iria trazer perfeição para a noiva. Por quê? Porque é o pão completo. Porque durante as eras, o irmão Branham diz, eles tiveram parte do pão. Lutero teve uma fatia, Wesley teve talvez umas 2 fatias, os pentecostais umas 3 fatias, mas o pão completo estava ali esperando. Mas quando ele desceu agora, é o mesmo Jesus que pôde se pôr de pé lá na Galileia e dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E nós estamos aqui dizendo que o pão vivo desceu do céu novamente. O mesmo Cristo desceu e se encarnou novamente em um profeta, e está se encarnando na sua igreja hoje novamente, porque ela será ele novamente agora. Isso é o que nós temos que crer, porque isso é o que a palavra diz, que ela será ele, ela será a boca de Deus, ela será a voz final, para a era final. Então eu sei que essa é uma promessa para mim. O diabo não pode fazer você pensar que não é possível. Não, é possível. Houve um grão que chegou à maturidade, e se eu crer na mesma mensagem que ele pregou, eu também e você chegaremos à maturidade. Haverá mais grãos que chegarão à estatura de um varão perfeito, porque é o mesmo ministério continuando. Sim, é o ministério do Filho do Homem. É Deus em carne novamente, de uma maneira que ele não tinha vindo durante as eras. Então, por isso que ao pregar o livro aberto, isso vai produzir a fé de transformação. Isso vai produzir mudança na nossa vida. Irmão, isso produz um desejo de andar mais perto de Deus. Isso vai tirando todos os nossos temores e vai colocando fé perfeita. Porque você começa a ver a vida de Cristo refletir em você. Porque só há uma coisa que dá fé. Não é o pregador pregar aqui, suar a camisa, e você simplesmente dizer é verdade. Isso é bom e devemos dizer. Mas o que realmente vai te dar confiança é quando você vê essa palavra entrando no seu coração e mudando.
É quando um homem vê que os seus olhos são purificados. É quando uma mulher vê que ela não tem desejo de vestir roupas imorais. É quando ela vê que ela não tem desejo de ver essas novelas vulgares. É quando um homem vê que ele não deseja mais as coisas do mundo. É quando ele vê que o futebol morreu para ele. E ele começa a ver que Cristo está sendo entronizado no seu coração. Irmão, é isso que dá segurança. É isso que vai dando fé de transformação para você. Não é apenas ouvir a pregação, mas é você se tornar o sermão. É o pregador viver o sermão primeiro. Então é isso que vai dar segurança. Por isso que as pessoas não têm segurança, porque eles ouvem um evangelho histórico. Jesus viveu há 2000 anos e curou. Jesus, Jesus. Mas eles não têm um evangelho que traz Jesus para dentro deles. Mas nós temos um evangelho que traz Jesus Cristo para dentro da igreja, pelo batismo do Espírito Santo, pela plenitude da palavra novamente. Então, é isso que vai dando fé para você. Você começa a ver, algo está acontecendo. Eu sei que eu não sou mais aquele velho homem. Antes eu era tão intemperante. Antes eu tinha palavras torpes. Antes eu me agitava. Antes eu xingava quando as coisas davam errada. Agora eu sei que eu tenho temperança. Agora eu começo a ver que Deus está me dando paciência. Agora eu vejo que Deus está me dando amor fraternal para olhar o irmão com olhar de amor e de misericórdia. Irmão, essa é a estatura de um varão perfeito. Isso é Cristo em vós, a esperança da glória. Isto é a palavra se fazendo carne em nós. Sim. Por isso o profeta diz que é o tempo de aplicar o sinal, mostrando que você aceitou o Cordeiro hoje. Por isso o profeta, quando ele pregou a mensagem do sinal, ele diz: isso é o que deveria seguir os 7 selos, demonstrando que nós temos aceitado a palavra, o Cordeiro, em sua totalidade. E nós temos aceitado comer o Cordeiro, porque foi no entardecer que eles comeram o Cordeiro, aplicaram o sinal. Quando eles aplicaram o sangue, estava demonstrando que eles tinham comido o Cordeiro. O Cordeiro havia sido morto, eles tinham se alimentado. E então eles aplicaram o sinal, mostrando então que foi no entardecer que o Cordeiro havia morrido para eles e eles estavam comendo o Cordeiro. Por isso é que a mensagem do entardecer tem vindo para nós, a luz do entardecer. E quando nós aplicamos o sinal, isso demonstra que nós aceitamos a palavra em sua totalidade. Quando você aplica o sinal, demonstra que você crê que a mensagem é a verdade. Quando você limpa a sua casa, quando você limpa a sua vida, quando você tira a televisão, quando você começa a tirar a saia curta, os vícios e as coisas vão sendo transformadas em sua vida, você vai aplicando o sinal ali. Mostra que você crê e você está demonstrando que você aceita a palavra em sua plenitude. Que você aceita comer todo o Cordeiro. Por isso é que essa mensagem, o sinal, deveria seguir os selos, para mostrar que nós aceitamos a palavra. E então, nós estamos aplicando o sinal na nossa vida. Porque os selos abriram toda a palavra. Então, quando nós começamos a aceitar tudo que o mensageiro vem trazendo, então, isso demonstra que nós estamos nos alimentando desse Cordeiro, desse Cristo, dessa palavra. Ele demonstra que nós temos aceito. Por isso é que nessa mensagem, o profeta trouxe uma mensagem de correção para a noiva. A mensagem, o sinal, é uma mensagem de correção. Depois dos selos, foi uma mensagem muito dura que ele trouxe, dizendo, e ele se vira para o pastor e diz: irmão Neville, associados, é hora de nós aplicarmos o sinal. Ou seja, agora chegou a hora que Deus está exigindo isso. Deus está exigindo obediência total à sua palavra, porque Ele revelou a sua palavra em plenitude, e agora Ele está exigindo obediência total à palavra. E é isso que vai nos dar direito ao sinal. Não tem como você pôr o sinal lá. Não, agora não é algo natural. Agora, quem vai pôr o sinal em nós é Ele mesmo.
Por isso é que a obediência total à palavra me dá direito ao sinal. Quando eu obedeço à palavra, me sujeito à palavra, e eu digo, isto é a verdade. Então Deus olha de cima e diz, pode ir anjo selador e selar aquela vida ali. Por quê? Porque você está demonstrando que você aceita o cordeiro que foi imolado por você. Você aceita esse cordeiro que desceu para abrir toda a palavra para você. Que é Ele mesmo em forma de palavra. Por isso o Bruno diz na mensagem aqui, há um homem aqui que pode acender a luz. Ele diz assim, vamos tomar algumas citações que ele fala aqui. Porém, o grão segue adiante. Agora, nós estamos em uma outra era. Por que eles não a recebem? Por que eles não veem que o grão está amadurecido? Aqui está a palavra prometida para esse dia. Por que eles não a veem? Porque eles estão vivendo num clarão luterano. Eles estão num clarão wesleyano, batista, pentecostal. Eles estão vivendo no clarão de uma outra luz. Esta é a razão porque eles não podem receber a luz da palavra total, sendo vindicada como Deus prometeu. Estes 7 selos, todo o mistério foi revelado. E voltaria e diria por que esses mistérios foram feitos assim, e no entanto, quando isto chega, eles se distanciam mais para longe do que nunca. Eles não têm desculpa. Amém? Ninguém tem desculpa, diz o profeta. Quando a mensagem vem, a abertura total da palavra, os 7 selos, e o Memorando dizia, eles se distanciam, eles não têm mais desculpa. Por isso é que ele diz, estamos vivendo em uma outra era, a era da noiva, a era da palavra. Ele tem provado perfeitamente, por meio científico e tudo mais, que é a verdade. E assim, e ainda assim, eles desejam viver num clarão pentecostal. Não para feri-los, mas para despertá-los. Você está vivendo numa miragem. E eu tenho feito isso por tua ordem, Senhor. Tu és testemunha. Desde 33, ali embaixo no rio, quando essa luz ali, vocês veem, brilhou ali embaixo. Ela tem estado bem aqui no tabernáculo. E testemunhado a vocês todos esses anos. Que ela disse tem acontecido. E continuamente ele segue adiante. Deixai o cego guiar o cego. Eu simplesmente esperarei por esta hora. Ela chegará num desses dias. Sim, Senhor. O que é isto? As pessoas que vivem do maná de Lutero, Wesley, e daqueles dias do passado. Vocês estão comendo coisa contaminada, que está matando espiritualmente. Está matando vocês, mortos em tradição. O maná pentecostal não funciona para hoje. Por isso é que as pessoas, ao comer isso, não conseguem, não têm vida mais. Por quê? Porque está contaminado. A palavra não tem mais efeito para o dia. Uma mensagem pentecostal não tem efeito. Por isso o irmão Brano disse, se eu viesse com a mensagem pentecostal, eu estaria na era da Laodiceia e eu estaria fora do meu lugar. Mas ele sabia que ele tinha uma mensagem para o dia que nós estamos vivendo. Mas a questão é quem pode captar a mensagem para o dia que nós estamos vivendo. Os pentecostais não captaram. E estão aí vivendo de um clarão. E o que eles estão comendo não faz nada mais para ele. Mostra que não é o Jesus vivo, palavra desse dia, que não é o Cristo identificado mesmo em todas as eras. Porque se ele estivesse identificado lá na era de Laodiceia, então a mensagem pentecostal tinha que produzir vida. Eles tinham que ainda ter santidade, as mulheres tinham que ter santidade, os homens, os pregadores. Mas isso mostra que aquilo ali já não tem mais efeito, porque não é o Cristo identificado mesmo em todas as eras, mas há um Cristo identificado para esse dia, na era da palavra,
palavra agora, na era da plenitude, na era da pedra de coroa. Então há um Cristo identificado que está produzindo uma noiva palavra. É por isso que essa mensagem produz mudança. É porque é Deus em forma de letra. É a manifestação de Deus para esse dia. Não é a mensagem de um homem, é a mensagem do Filho do Homem. É por isso que isso muda a natureza de um homem. É por isso que um homem, quando se assenta para ouvir esse profeta, oh, irmão, isso vai transformar a sua vida. Essa mensagem tem poder de transformação. Por isso ele pegou o poder de Deus para transformar. Essa mensagem não é qualquer coisa. Essa mensagem veio da mente de Deus para vir para o coração do homem, para levar nós embora da terra num desses dias. É por isso que Jesus disse em São João 14, deixe-me ler aqui, me veio à mente agora. São João 14, veja o que Jesus disse. Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ombrana diz assim, ele disse para os discípulos, assim como vocês estão acostumados a crer no Jeová do Velho Testamento, como judeus, creiam em mim. Eu sei que é difícil vocês crerem que eu sou Deus, porque era difícil para eles reconhecerem Ele como Deus, era o maior tropeço para eles. E Jesus disse assim, crede em Deus, crede também em mim. Ó, na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou-lhe teria dito, eu vou vos preparar lugar, e se eu for, eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então ele foi preparar lugar, mas ele disse que ele voltaria para nos levar para ele mesmo. É ele voltando agora na plenitude do seu Espírito, da sua palavra, para que então ele em nós possa levar nós para ele mesmo. Porque essa é a única maneira de irmos no rapto, é recebermos a visitação dele agora. E então ele mesmo está aprontando essa noiva para levar para ele mesmo agora, para encontrar com ele na sua forma corpórea. Então aí está o que ele veio fazer. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Então ele tem vindo para aperfeiçoar essa noiva, para fazer dela a noiva, a palavra desse dia. Agora, o maná pentecostal não funcionaria hoje, vê? Porém, isto está introduzindo a pedra de esquina, o último dia, a árvore noiva, a qual é contrária a tudo isso, e ainda ela é a mesma luz para os maduros. Amém? Então, essa pedra de esquina, ela é a luz para os maduros. Ela é para amadurecer a semente. É para eles que ela vai produzir o efeito que Deus determinou. Agora, o ministério de Jesus Cristo na terra tem de ser tal como o ministério que ele teve, ou ele não pode vir a ele. Olha o que ele diz. O que é isto? Exatamente como a mensagem da pirâmide. Veja você, está sendo empilhado bem para cima. Isto entra a minoria, com a pedra de esquina. O ministério de Jesus Cristo na terra, nesse dia, tem de ser como o ministério que ele teve, quando ele andou na Galileia. Ou ele não pode vir a ele. Se não for o mesmo ministério, ele não pode vir a ele. Então tinha que ser o mesmo ministério. E então ele tinha, senão ele não poderia vir a ele. Por isso é o ministério do Filho do Homem e um profeta. E passando na noiva agora, do contrário, ele não pode vir a ela agora. É a única maneira dele vir buscar, é ele vir encontrar o mesmo ministério, essa palavra se fazendo carne, porque ele foi a palavra encarnada, e agora a noiva vai se tornar ele novamente sendo a palavra encarnada para o dia que estamos vivendo. É por isso, irmão, que nessa noiva não vai existir nada imperfeito, porque a palavra estará nela.
A palavra veio para consertar as nossas vidas. A palavra veio para tirar nossas imperfeições. E à medida que você ouve a palavra e aceita a correção da palavra, isso vai tirando toda a imperfeição da nossa vida. E vai chegar uma hora que nós seremos perfeitos, irmão. Michelangelo trabalhou 40 anos, mas um dia a sua obra-prima chegou à perfeição. E ele gritou e disse, fala, e ela não pôde falar porque era uma estátua. Mas essa noiva, ela vai falar. Quando ela chegar à perfeição, Deus vai dizer, fala, e ela falará. Ela terá o poder da palavra falada. E os mortos sairão da sepultura, porque ela será ele andando em 2 pés novamente. Irmão, isto é o assim diz o Senhor. Nós temos que buscar e nos dispor a Deus para que Ele possa se fazer carne na nossa vida. Em cada atitude que nós tivermos, Jesus Cristo vai se aprimorando. Aprimorando nas nossas palavras, aprimorando nos nossos negócios, aprimorando na nossa conduta, aprimorando na maneira que nós vivemos, como nós respeitamos as leis, como nós damos a César o que é de César. Isso é a terceira etapa, irmão, isso é a plenitude da palavra. Respeitar os limites de velocidade, isso é a terceira etapa também, a plenitude da palavra. A terceira etapa é Cristo em vós. O 7º selo é Cristo, é Ele descendo e entrando em nós, para nós levar para Ele mesmo. Isto é a abertura da palavra, é uma vida vivida diariamente. Não é só pensar que vai ficar com a cabeça cheia. Não, é o coração que tem que ficar cheio. Oh, é isso. O coração cheio da vida de Cristo. Então você começa a compreender a Cristo, que Ele é a palavra. Quando você começa a viver Ele, então Ele começa a se revelar para você. Ele começa a fazer conhecido para você. Sim, isso é a terceira etapa. Justificação cumpriu o seu tempo. Santificação também. E o batismo do Espírito Santo cumpriu o seu tempo. Até que o Espírito Santo, o que só há um Deus, se funde na igreja. Aí a pedra de coroa. Porque ali em cima está o Espírito Santo. Mas acima está o amor. Aquilo é Deus. Aquilo é a pedra de coroa. É isto que é o selo que vem e se funde no indivíduo. E se funde na igreja. Se funde na igreja. E a igreja em Cristo. E isto faz com que Jesus Cristo seja refletido na terra. O que Ele prometeu aqui na Bíblia. Pode não crer nisto, eu não posso fazer com que você faça isto. Eu sou somente responsável pela palavra. Está vendo? Isso mesmo. Amém? O mesmo ministério de Jesus Cristo na terra, nesse dia que nós estamos vivendo. Agora, mais um pouquinho aqui. Ainda na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Agora, e o que disse João? O profeta? Ele está agora mesmo no meio de vós. E eu não sou digno de desatar as suas alparcas. E assim que ele vier à cena, eu sairei. Que coisa! Pois ele era a luz. E a palavra manifestada é a luz da hora. Amém? Por isso, quando o mensageiro disse, não pode estar 2 aqui ao mesmo tempo. Eu tenho que sair de cena e ele tem que crescer. E é essa palavra que está crescendo agora, que é Cristo. É ela que está crescendo na noiva agora. Porque quem se alegra com quem tem a esposa é o esposo. O profeta diz, eu sou apenas amigo do esposo. E o amigo do esposo se alegra ao ouvir a voz do esposo. E quando ele viu que o esposo tinha chegado em toda a sua plenitude, em toda a sua força, em toda a sua palavra, ele sabia que agora ele tinha um curto tempo aqui. E então ele saiu de cena, mas agora o esposo está aqui, chegando a essa unidade com a sua noiva agora, a este casamento. E a palavra manifestada é a luz da hora. Olhe para a promessa dessa hora, no que estamos vivendo. Uma luz rejeitada. O que eles fizeram? Eles a rejeitaram ali atrás. Por quê? Eles estavam vivendo no clarão. Sim. A luz do entardecer está brilhando. A árvore noiva está florescendo. Amém? O profeta sabia que
que haveria uma árvore noiva que ia florescer. Ele disse que haveria um ministério de fitas. E quando ele prega escolhendo uma noiva, suas últimas mensagens, ele diz, essa mensagem está indo em torno de 20 países já, essas fitas já estão indo. Ele pôde ver o princípio dessa semeadura, que já estava se esparramando pela terra. Mas naquela manhã de ressurreição, ele vai ver essa plenitude dessa semeadura, que chegou à perfeição. Quando nós nos juntarmos com aqueles que se levantarem, para sermos tirados e encontrar o Senhor nos ares. Então esse mensageiro verá o que o efeito teve a sua mensagem. Ele apenas viu que estava começando a se esparramar. E hoje, quando está em quase 180 países, em praticamente todo o mundo, a luz da hora tem chegado. Sim, a mensagem tem ido a todos os rincões da terra. Agora, quando a perseguição vier, não se assuste. Ela vai vir. A perseguição vai vir. Não se assuste. Há uma luz, disse ele, que arrebataria o seu povo. Ela não passará pela tribulação. Ela jamais fará isto. Ele disse que ela não iria. Ela será arrebatada. Como eles vão fazer isso, irmã Branda? Parece terrivelmente escuro. Não importa quão escuro fique, que você não possa ver a sua mão diante de você. Apenas lembre-se, há um homem aqui que pode acender a luz, e ele raptará essa igreja. Esse homem não era o William Branham, esse homem era o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é essa palavra, é Ele que está aqui, e é Ele que raptará essa igreja. Por isso não se assuste, meu irmão. Ele tem te trazido de diferentes caminhos da vida. E Ele está te lapidando porque Ele quer te levar embora dessa terra. Ele é um grande escultor e Ele ama esculpir a sua obra-prima. E essa mensagem é para esculpir a obra-prima dEle. Há um aqui hoje, ele é o único, aleluia. Ele tem um interruptor da luz na sua mão. Aqueles que se assentavam nas regiões da sombra da morte, uma grande luz raiou. Não a rejeite, receba no nome do Senhor. Vamos andar na luz, nessa formosa luz. Jesus, a luz do mundo, tem brilhado o nosso caminho nesse dia que nós estamos vivendo. Então, esta luz é que está amadurecendo as nossas vidas. As pessoas pensam que nós crentes viemos à igreja para passar o tempo. Não, nós viemos à igreja para sair do tempo, porque num desses dias nós vamos entrar na eternidade. E quando nós viemos à igreja para ouvir uma palavra que vai tirar nós desse tempo, dessa dimensão, e vai nos levar para a eternidade num desses dias. Eles não sabem o que Deus está fazendo, eles não compreendem. Se eles pudessem ver o dia e a hora, se Jerusalém tivesse conhecido, se os pentecostais tivessem reconhecido, se o mundo religioso pudesse reconhecer a visitação de Deus para essa hora. Eles não sabem o que nós estamos fazendo, mas a noiva sabe o que ela está fazendo. A noiva sabe que ela está recebendo as suas últimas lapidadas. Deus está batendo em nós, irmão, para tirar toda a nossa escória, toda a nossa imperfeição, porque Ele quer imprimir o seu rosto em nós. Ele quer imprimir como aquele trapos que passaram por aquele processo. E então aquilo era simplesmente trapo. Mas então a rainha falou, mas o que fazem com isso? Eles disseram, isso é feito papel. Ela disse, será? E então eles fizeram uma surpresa, imprimiram, processaram aqueles trapos e passaram pela prensa, e passaram pelos processos, e imprimiram o rosto dela e trouxeram para ela. E disse, rainha, isso aqui foi impresso naqueles trapos que a senhora viu lá. Ela disse, é verdade? Sim, é verdade. E é isso que Deus está fazendo. Eu era um trapo que não valia para nada. Você era outro trapo. Mas Ele tomou esses velhos trapos, passou pelo batismo em águas, passou por santificação, passou pelo fogo do Espírito Santo. E então Ele purifica esses trapos. E Ele está colocando a sua imagem em nós agora. Ele está imprimindo Ele mesmo em nós. Porque ela terá que ser Ele novamente nesse dia. Você acha que Ele não sabe como fazer isto? Você acha que Ele não é capaz de fazer isto? Eu creio que Ele é capaz.
Oh, eu creio que Ele é poderoso para fazer isto. Ele está fazendo isto. Sim, Ele está realizando essa obra-prima dEle. Oh, agora vamos indo para o final. Vocês ministros aqui, em Tucson, aí em Tucson, esta noite, eu não lhes faço responsável por isso. Deus é quem lhes faz responsáveis. Eu tive aí por 3 anos, e eu lhes disse que não começaria uma igreja, e não o fiz. O irmão Pierre Grinha começou. Aí estive 3 anos, e nenhum de vocês me convidou ao seu púlpito. Pense no dia do julgamento, quando esses homens estiverem ali diante do trono branco, e souberem que eles rejeitaram um profeta que esteve na cidade deles, rejeitaram ouvi-lo, não quiseram ouvi-lo, não me chamaram ao seu púlpito. Eu estive em Tucson por quase 3 anos. Num desses dias, Deus me tirará do deserto. Esta mensagem deve viver. Aleluia, essa mensagem tem vivido, porque ela é a palavra de Deus. Deus tirou ele do deserto, mas a palavra está cavalgando novamente ao redor de toda a terra. O poder dessa palavra está produzindo filhos e filhas de Deus, na estatura de um varão perfeito. Mas que decepção será no dia do juízo, quando eles virem que eles rejeitaram o que podia ter sido de ajuda para eles. Não reconheceram o dia e a sua mensagem. Mas que nós possamos reconhecer o dia e a sua mensagem. Reconhecer toda a palavra de Deus para esse dia. Porque é somente toda a palavra que vai poder produzir perfeição. Por isso é que a perfeição vem na terceira puxada. A perfeição é na terceira etapa. A terceira puxada foi trazer esquilo à existência. Isso é perfeição. Isso é Deus. Ninguém pode copiar. Por isso ninguém pode imitar a terceira puxada. Trazer coisas à existência, ressuscitar um peixinho morto, parar a tempestade, isso ninguém pode imitar. Converter os filhos da irmã Hati, falar a palavra sobre a irmã Meda, e quando o médico foi tocá-la, o tumor desapareceu. Isso ninguém pode imitar. Produzir o caráter de Jesus Cristo ninguém pode imitar. Ninguém pode personificar isto. Ele é o único que pode fazer em nós. Por isso a terceira puxada não tem imitação. Tem que ser Deus mesmo em nós. E é a plenitude da palavra que traz isso para nós. A revelação desses selos de todos os mistérios da Bíblia. É isto que traz essa perfeição para nós. Então vamos receber o que Deus nos enviou. Vamos aceitar o que Deus fez por nós nesse dia. Vamos nos pôr de pé agora. Não se vão. Venham aqui e fiquem ao redor. Algumas de vocês, pessoas que realmente creem que essa é a verdade, que estamos entrando a outra era. Estamos entrando a era do rapto. Vocês sabem, a igreja não pode ir em sua condição. E não pode melhorar. Deve piorar. Por isso que está piorando a cada dia. Porque Deus, o profeta diz, ela deve piorar. Quantos sabem disso? Digam amém. Tem que piorar e não pode ir assim. Veja, tem que ser logo e está se movendo agora mesmo, amigos. Continue, o movimento continua para a noiva. Essa é a verdade. Isto é assim, diz o Senhor. Movam-se cristãos consagrados que vêm sinceramente, porque o movimento continua para a noiva. A palavra está aqui para a noiva agora. Então a noiva não está sozinha. O movimento continua para nós. A palavra continua cavalgando em nós agora. E essa noiva agora é a voz final para o dia final. Vamos inclinar nossas cabeças agora. Vamos pensar nisso que nós temos ouvido. Que a perfeição tem vindo até nós. Cristo é a perfeição. A palavra. Então, ao aceitarmos a palavra, Deus vai nos dar o selo do seu Espírito. Ao obedecermos a palavra, ao recebermos o que Ele enviou, ao recebermos o ministério do Filho do Homem, é isso que vai trazer perfeição para a igreja nesse dia. Nosso Deus e Pai Celestial, estamos aqui nessa noite, Senhor. Nós não somos capazes, Pai,
de trazer um grande ensinamento, Senhor. Mas nós temos uma mensagem, Pai. Nós somos portadores da mensagem do Rei. E nós estamos aqui dizendo, Senhor, que nós cremos que isto é a verdade. Eu creio, Senhor, que Tu terá uma noiva palavra. Oh, e eu me coloco no altar nessa hora, Senhor. E eu digo do meu coração, eu quero ser essa noiva palavra. Eu quero que Tu molde a minha vida, que Tu tire de mim todas as imperfeições, Pai. Tu tire de mim tudo aquilo que é contrário à Tua palavra. Que Tu tire de mim toda a incredulidade. Tu tire de mim todo o amor às coisas do mundo. Tu tire de mim todos os meus arrazoamentos. Tu tire de mim todas as minhas imperfeições. Tu me traga a estatura de um varão perfeito, Pai. Onde eu possa ter as virtudes do Cordeiro fluindo através de mim. Oh, ninguém pode imitar isso, Pai. Essa terceira etapa é Deus mesmo vindo, morando no coração do crente, habitando ali a plenitude da palavra. Pai, somente o Senhor pode fazer isso. Nós nos colocamos à Tua disposição, nós viemos à igreja, nós procuramos trazer a palavra, Teus filhos vêm para ouvir, abençoa cada um, Pai, que tem se disposto a vir ouvir, que estão colocando atenção à Tua palavra. Deus, que naquele dia, Pai, nós possamos ser levados dessa terra, Senhor, possamos nos encontrar em um lugar melhor, ó Deus, e olharmos para trás e apertar a mão e nos abraçar e chorar e dizer, valeu a pena, irmão, valeu a pena enfrentar a dificuldade, valeu a pena rejeitar o mundo, jovem, valeu a pena rejeitar o pecado, moça, valeu a pena crer na palavra de Deus para esse dia. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, conceda isso para nós, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis vos assentar. O irmão Marcelo declara que sua saúde está restabelecida, a febre passou, dor de cabeça passou, moleza do corpo passou. Glória a Deus. Amém? É alguém que está testificando aqui, irmão Marcelo. Misael Rocha pede oração por seus filhos Eduardo e Pablo, que estão com virose. Maria Inês Loli pede oração em seu favor e em favor de sua família. Amém? E aqui tivemos que nos acompanharam Libiane e Antônio de Curitiba, Guedes e família de Cascavel, Olivir de Cascavel, Lúcia de Assis Chateaubriand, Manuel da Fazenda Rio Grande, Arivaldo de Ouro Verde, Sandro de Vera Cruz, Guiomar e Maria de Guaíra, Patrícia Bonfim de Toledo, Luciana de Toledo, Misael Rocha de São José dos Pinhais, Paulo César e família de Pitanga, Hélio e família de Florianópolis, Alodir e família de Camboriú, Luiz Carlos e família de Contagem, Ellen Bairros de São Leopoldo, Margarete de São Leopoldo, Sabrina de São Leopoldo, Tiago e Rosane e Ada de Novo Hamburgo, Abraão, Sandra e Ana Lídia de Gravataí, Josias e família de São Paulo, Wesley e família São Paulo, Aurenina, Parnaíba e Elifas e Mônica em Macaé. Quantos músicos continuam cantando aqui? E aí vou ali para preparar para o batismo e depois o irmão Elismar estará fazendo uma palestra aqui. Então, pode vir alguém para cantar aqui, cantar um hino aí, e depois o irmão Elismar pode ir instruindo ali. Tu consigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Nome bom, trouxe a fé,
a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu receberás perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome adorável, em Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Glória a Deus. Eu gostaria de ler uma escritura aqui. Vocês podem ficar mesmo assentados. Uma escritura do livro de Hebreus, antes deste ato tão solene, esse ato batismal. E Paulo, ele diz assim: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele deu 3 ordenanças físicas, não é? Para a sua igreja. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Um é o batismo. A segunda ordenança é a ceia, que é através da alimentação
do corpo e do sangue de Jesus, que é o pão e o vinho. E a terceira ordenança é o lava-pés, pois vós já estáis limpos, mas a ordenança do lava-pés foi uma ordenança que Jesus disse para a igreja que precisava ser executada. O batismo não regenera, o batismo não salva, ou o batismo em si, a água, aquele líquido, aquele elemento químico composto de oxigênio, de hidrogênio, é incapaz de perdoar, de tirar, regenerar uma vida. Mas quando Deus resolveu, lá no Antigo Testamento, tirar o seu povo do Egito, Israel tirando do Egito, a primeira coisa que ele fez, depois deles ter exposto o sinal e saído, foi batizá-los no Mar Vermelho. Porque eles sabiam que eles iam entrar num deserto e iam ficar lá por 40 anos. Então Jeová, sabendo que eles iam entrar no deserto, que era a segunda etapa da vida deles, primeiro ele os batizou e depois eles passaram pelo deserto. E na terceira etapa, então, eles entraram em Canaã, que representa o Espírito Santo. É a mesma coisa com a vida cristã. Jesus veio, ele era o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro lá atrás, no Antigo Testamento, tinha que ser lavado primeiro. Eles pegavam, partiam aquele cordeiro, e as partes daquele cordeiro eram lavadas, e aquele holocausto, então, agora era levado para ser um holocausto, um sacrifício. E depois que Jesus saiu daquelas águas do Rio Jordão, ele então foi para o deserto outra vez, tal como o povo. Ele foi para o deserto para ser tentado. Ali veio as lutas, dificuldades, os problemas, cara a cara com Satanás. Mas de uma coisa foi certa: como ele tinha a palavra, ele venceu todos os ataques de Satanás com a palavra. Mas houve uma hora que, assim como o povo lá do deserto entrou em Canaã, a terra prometida, um tipo do Espírito Santo, Jesus também foi cheio do Espírito Santo. E ele pôde vencer cada batalha. Por isso que o batismo, irmã, é apenas para a indagação de uma boa consciência para com Deus. A água não tem nenhum poder para lavar pecados, mas Cristo, ele amou tanto a igreja, que ele se deu ele próprio por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Foi isso que ele fez. Então aquilo é um símbolo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós fomos sepultados com eles pelo batismo. Então, quando você vai ali na água, não é jogado apenas 3 pingos de água por aspersão, mas você é sepultado, porque aquilo tipifica que você morreu com Cristo, e quando você levanta também na ressurreição, como ele o levantou, para uma nova vida, sabendo que não é a água, mas é o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. É uma nova vida. Gloriosa a sua decisão de ter tomado isto hoje, porque quando nós tomamos esta decisão, certamente Deus, ele está olhando o teu coração, a sinceridade, e creia que nas horas mais difíceis da vida, as lutas que tiver, saiba que tem um Deus olhando por você. Por isso que agora você entra para esta família de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Hoje você está tomando o nome que é o mais alto nome. A ele foi dado um nome tão alto, da qual hoje você está tomando este nome. Hoje você está fazendo parte, tomando este nome do Senhor Jesus Cristo. E assim como este sangue purifica e nos redime, este nome, através da invocação deste nome, o sangue e a invocação do nome tem poder de perdoar todos os teus pecados, todas as tuas iniquidades. Hoje você levanta uma nova criatura em Cristo. Que Deus abençoe a tua decisão.
Senhor nosso Deus, aqui está esta alma que tem decidido neste dia encaminhar esta jornada da vida. Sabemos, ó Deus, que há um grande deserto, uma grande jornada para a frente. Mas o Senhor nunca abandonou aqueles filhos no deserto. Para eles havia maná, havia água, havia carne, havia uma nuvem que os dirigia durante o dia e uma coluna de fogo que os dirigia durante a noite. Pai, que esta nuvem do tempo do fim, esta coluna de fogo seja a direção desta irmã. Que ela possa saber e olhar que atrás desta coluna está o Senhor Jesus Cristo. Que esta nuvem que tem pairado no tempo do fim é o Senhor Jesus Cristo. Dá força para ela, Pai, para que nas horas difíceis da vida ela possa simplesmente, Senhor, se agarrar, Pai, na cruz de Cristo. Saber, ó Deus, que ali, Pai, a salvação, a vitória, Senhor. Porquanto o Senhor primeiro, antes da coroa, o Senhor nos dá uma cruz, mas no final do caminho uma coroa, Senhor. Abençoe e ajuda esta irmã, a qual nós encomendamos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Crê que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? Sim. A irmã está disposta a partir de hoje renunciar às coisas do mundo e obedecer a Deus e a sua palavra? Sim. Mediante a sua confissão diante de Deus, dos anjos e dos irmãos, em cumprimento à palavra, eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma, Ele é a arma ao teu alcance. Quando o mal te aparecer, nome bom, doce a fé. Vamos ficar em pé? Esperança do porvir, nome bom, doce a fé. A esperança do porvir. Oh, que nome precioso! Oh, que nome precioso! Gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu receberás perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre, este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance.
aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia. Se tem mais algum aviso, não? Estarão viajando nessa semana? Amanhã, né? Família Gregolin, como sempre, né? 2 vezes ao ano. Estará viajando amanhã. Estamos crendo que o pastor deve estar chegando por aí, né, Eliezer? Terça-feira, que bom, né? Ainda bem que é ele mesmo que vai estar na hora, está chegando aí, pregar na sexta-feira. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós queremos estar aqui no próximo culto, se o Senhor assim nos permitir, na próxima quarta-feira. Até lá, que o Senhor nos guarde. Vamos curvar as cabeças. Houve também aqui, acho que uns pedidos de oração, né? Teve aqui uns pedidos, né? Vamos fechar nossos olhos, então. Senhor, nosso Deus, foi uma ocasião muito oportuna, Senhor, podermos estar aqui neste santuário, nesta noite, e temos a plena convicção e fé que a palavra encontrou descanso na alma, no coração dos teus filhos. Pai, nós te entregamos agora a saída de cada um destes irmãos, destas famílias, seus lares, aqueles que vão viajar, Senhor, nestes dias. Pai, o Senhor seja a direção dos teus filhos, para guardar, para livrar, Senhor, e aqueles que estão enfermos e foram nomeados, aqueles que pediram, Senhor, oração, que o Senhor os alcance, Pai, que restaure a saúde, que eles recebam, ó Deus, a bênção em seus corações e sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a alegria do Senhor encontre lugar agora, Senhor, no coração de teus filhos, enquanto nós nos despedimos, Pai, e pedimos que o Senhor nos traga aqui numa próxima oportunidade, juntamente com esta igreja, Senhor, nós te agradecemos no sublime nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe.